E aqui está o momento que hoje se espalhou instantaneamente por todos os meios de comunicação do mundo. E antes da sessão de fotos dos líderes, quase chegou a vias de fato. Você está falando sobre o acordo. Mas afinal, que acordos foram alcançados no Alasca? Os países ocidentais tentam impedir isso. Procuram manter sua dominação, recorrendo não mais a negociações, nem a métodos de concorrência justa, mas sim à chantagem direta, pressão e sanções. E foi isso que aconteceu bem diante dos nossos olhos. Essa decisão foi tomada há poucos minutos. Ninguém sabia disso. A orquestra chinesa ficou em silêncio, aguardando o presidente da Rússia. Aqui Vladimir Putin prestou atenção aos músicos chineses. E nós, claro, notamos que apenas 2 semanas atrás, o mundo inteiro acompanhava o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Sem dúvida, o mundo inteiro vai acompanhar. Agora Vladimir Putin está se dirigindo ao líder da China e nós, junto com vocês, acompanhamos cada elemento deste evento tão importante. Imediatamente houve uma briga. Geralmente apenas uma parte da imprensa. E os operadores pessoais se reuniram aqui. Ou seja, se toda a imprensa credenciada estivesse aqui, provavelmente teria sido uma verdadeira batalha. E antes da sessão de fotos dos líderes, quase chegou a vias de fato. Hoje, os organizadores chineses realmente precisam de energia. Há toda uma tecnologia de desmontagem, de plataformas para fotografias. E assim, de maneira muito organizada, elas foram levadas embora para não atrapalhar mais os presidentes. E hoje, no aeroporto, quando Putin chegou, o tapete vermelho foi desenrolado para ele por uma máquina especial. A cerimônia de recepção ao pé da escada acontece como de costume, mas é muito incomum que, em certo momento, Putin de repente se vire e procure alguém com o olhar. É o embaixador da China, na Rússia, que também é vice-ministro das Relações Exteriores da China. E isso também diz muita coisa. Cada passo de Putin aqui é acompanhado por 1,5 bilhão de telespectadores. E também comentam sobre quais inúmeros documentos Rússia e China irão assinar nesta visita. E tudo isso porque a cúpula é extremamente importante e diz respeito à maior parte da humanidade. Putin entre as inúmeras bandeiras dos muitos países membros da OCS. Há tantos presidentes e primeiros ministros aqui que antes da foto eles formam uma fila. Aqui está o presidente do Tajiquistão, o primeiro-ministro da Índia. A vinda dele à China também é vista por muitos como um sinal especial. É a primeira vez em 7 anos. E, claro, em meio à constante pressão dos Estados Unidos, chamam a atenção as palavras de Xi Jinping de que o dragão e o elefante devem se unir. Enquanto aguardava a foto, a esposa do primeiro-ministro da Armênia sugeriu que ele tirasse uma selfie na China. Primeiro-ministro após primeiro-ministro, presidente após presidente, um atrás do outro. As equipes de protocolo ficam muito nervosas e dá até para ver cenas como esta. O presidente Putin para por alguns segundos. Aperto de mão entre o líder da China e o presidente do Cazaquistão. E aqui está o momento que hoje se espalhou instantaneamente por todos os meios de comunicação do mundo. A política mundial diante dos nossos olhos. Putin, como convidado de honra especial, encerrava a cerimônia de boas-vindas e por isso houve uma pequena pausa. Agora todos os líderes devem tirar uma foto juntos. A geopolítica está fervendo a cada segundo e em todos os lugares. Aqui o chefe da China está dizendo algo a Putin com muita energia.
E ao lado há uma saudação de Erdogan e Lukashenko. Erdogan aperta a mão do primeiro-ministro indiano. Putin cumprimenta Hackmon. E então, depois de alguns segundos de fotos, os líderes vão para a recepção de gala. Vladimir Putin e Xi Jinping juntos novamente e, como se sabe, conversaram detalhadamente também sobre o recente encontro do presidente da Rússia com o presidente do Zemwal. Vladimir Putin, ao que tudo indica, parabenizou Alexander Lukashenko pelo aniversário. E quando o relógio marcava 21h05 no horário de Pequim, os jornalistas correram para a primeira reunião bilateral à margem da cúpula da OCS com o primeiro-ministro da Armênia. E isso significa que aqui está o gabinete itinerante de Putin. Quantas negociações fechadas podem acontecer, não se sabe. Mas se for preciso, pode-se reforçar as energias com algumas nozes. O tema da crise ucraniana. Até que ponto isso foi discutido detalhadamente na cúpula e nos bastidores, chamados assim? Bem, apenas na cúpula, pelo que me lembro, só o nosso presidente abordou esse tema na cúpula da OCS. Mas nos bastidores isso naturalmente não foi discutido. Ontem mesmo eu falei sobre o fato de que o nosso presidente discutiu pelo menos os acordos e os alcançados em Anchorage com o presidente Trump. Nosso presidente falou sobre isso justamente com muitos colegas, incluindo o presidente Xi Jinping e, naturalmente, com o primeiro-ministro da Índia. Portanto, não passou sem a questão da Ucrânia, naturalmente. Você está falando sobre o acordo. Mas, afinal, que acordos foram alcançados no Alasca? Bem, esses acordos são uma continuação dos contatos que nós, e em particular o presidente, mantivemos com o enviado especial do presidente Trump, o Sr. Witkoff. Portanto, tudo o que foi acumulado durante as 5 visitas de Witkoff a Moscou, especialmente durante a última visita, serviu de base para a conversa entre o nosso presidente e o presidente do ZEO. E depois disso que os presidentes concordaram sobre como iriam agir a partir de então. Após a última conversa telefónica entre Putin e Trump, foi dito que os presidentes decidiram estudar a possibilidade, como você mencionou, de elevar o nível das delegações. Mas essa foi uma das propostas. Houve, de facto, muitos entendimentos mútuos e acordos significativos alcançados em Anchorage. E, pelo que consigo compreender, tanto o lado americano quanto o nosso lado estão, de forma justa e contínua, utilizando esse tipo de acordo estabelecido, trabalhando diligentemente e continuam a trabalhar, inclusive mantendo contatos e diálogos importantes com outros líderes globais. Esse aumento do nível das delegações dos negociadores russo-ucranianos, até que nível esse aumento pode chegar? Bem, eu realmente não sei. Essa ideia foi amplamente discutida durante a nossa conversa telefónica inicial e depois ela foi novamente mencionada e aprofundada durante a reunião que tivemos em Anchorage. Mas, digamos, os americanos nos disseram que também iriam refletir sobre isso entre eles e depois apresentariam algumas propostas concretas. Por enquanto, essas propostas concretas não existem. Por enquanto, o que está sendo divulgado na imprensa não é exatamente aquilo sobre o que havíamos acordado. Agora todos falam sobre um encontro trilateral, sobre uma reunião entre Putin e Zelensky, mas especificamente isso, pelo que eu sei, não houve acordo entre Putin e Trump sobre esse assunto. Muito obrigado. E quem são as ovelhas e quem são as feras? Como você avalia as negociações de hoje no geral e toda essa cúpula? Bem, não foram exatamente negociações, e sim 2 encontros de cúpula da OCS e depois OCS+, com a participação de 12, se não me engano, países que são observadores ou parceiros de diálogo ou que foram convidados pela presidência chinesa. Uma discussão muito substancial, uma discussão em, digamos, diferentes exemplos, em diferentes iniciativas, mas ela seguia em uma única direção. Está-se formando um mundo multipolar. Os países ocidentais tentam impedir isso, procuram manter sua dominação, recorrendo não mais a negociações, nem a métodos de concorrência justa, mas sim à chantagem direta, pressão e sanções. E claro, há um enorme abuso do papel do dólar nos assuntos mundiais, as guerras tarifárias que os Estados Unidos impõem a todos os demais. E a opinião geral
era de que tudo isso não tem nenhuma relação com a tentativa de defender os direitos legítimos do Ocidente na economia ou na política mundial, mas é simplesmente usado como um meio de suprimir concorrentes. O fato de que os concorrentes não apenas cresceram, mas já superam o histórico Ocidente coletivo na maioria dos indicadores é óbvio para todos. E essa determinação, eu diria, de não ceder a provocações, de defender seus direitos em plena conformidade com o direito internacional, com a Carta da ONU e com os princípios do sistema monetário, financeiro e comercial internacional que o próprio Ocidente promoveu em seu tempo, essa determinação e esse foco em defender, mais uma vez enfatizo, seus interesses legítimos está evidente. Provavelmente esse é o principal resultado tanto da cúpula da OCS quanto da cúpula OCS-Mlash, e uma série de iniciativas foi apresentada, incluindo as iniciativas do presidente da República Popular da China sobre a reforma da governança global, o desenvolvimento da economia verde, a cooperação na área de tecnologias modernas, incluindo inteligência artificial. Tudo isso foi registrado e será discutido nos órgãos da OCS quando a presidência passar para o Quirguistão a partir de amanhã. Acontece que Vladimir Putin e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decidiram juntos andar no mesmo carro. E foi isso que aconteceu bem diante dos nossos olhos. Essa decisão foi tomada há poucos minutos, ninguém sabia disso.